Vocês estão vendo uma tela aí do PowerPoint? Sim. Do lado direito, nós temos um dente, o incisivo central, e nós temos uma publicação de Andreasi, de 2007, então, há muitos anos atrás, e ele mostra os ângulos de fratura, os ângulos frequentes de fraturas. Só que a gente tem que tomar um cuidado com isso, porque o Andreasi, o trabalho dele, né, da vida dele, é sobre traumatismos, traumas de acidentes, pancadas, e as fraturas mais comuns que nós encontramos que levam a dificuldades são as fraturas causadas por mordidas do dia a dia, que não são compatíveis com esses ângulos. E muitos autores estão usando esse gráfico de fraturas como se as fraturas que acontecem no dia a dia, apenas por mordidas repetitivas, como se fossem esses ângulos, e isso não é a verdade. Eu vou mostrar um trabalho para vocês de simulação de fratura. É um trabalho que o grande amigo Marco Carvalho desenvolveu lá na Califórnia com o Pascoal Mago, junto com a Priscila. Esse casal fez doutorado com o Pascoal. O Pascoal é uma das grandes referências mundiais na área de reabilitação oral. E essa máquina que está do lado direito é uma máquina que simula mordidas. E eles provocaram fratura como se fossem por mordidas. E essa máquina ela ficava trabalhando dia e noite. E ela fazia um trabalho de mordida como se fosse, por exemplo, de 6, 8 meses, mas em 3 dias. Um mesmo ciclo de mordida de 6 a 8 meses em 3 dias e 3 noites. E com a força colocada, os dentes eram levados a fraturas. Eu queria que vocês reparassem esses vídeos para vocês verem os locais mais comuns de fratura. Antes de mostrar os vídeos, olha esse trabalho que vocês vão ver as publicações daqui um pouco. Esses trabalhos mostram, através de elementos finitos, que são das publicações do Marco e do Pascoal, da Priscila. E comigo do lado esquerdo, perceba que eu tenho dente, esse dente tem um retentor intracanal. Acompanhe comigo que tem um retentor intracanal. Do lado direito ele não tem retentor intracanal. Mas tem aqui do lado esquerdo. Perceba que eu tenho uma área do azul escuro, um azul claro, depois tende aqui o verde, e uma área de um verde muito claro, quase vermelho, aqui nas bordas. Quanto mais tendendo ao amarelo, laranja e o vermelho, maior é a força na região. Ou seja, essa é a região de provável fratura, dessa fratura do dia a dia, convencional, de mordida. Essas regiões que são as regiões que sofrem forças. Percebam comigo que na região de ápice retentor não tem essa coloração esverdeada, amarelada, porque na região de ápice retentor ela não sofre força, como sofre a vestibular e a palatina de um dente. Então, as áreas mais prováveis de fratura não são em ápice retentor, por incrível que pareça. Mesmo que possam ocorrer eventualmente, mas mais de 90% das fraturas, elas vão ocorrer nessas áreas que nós estamos mostrando aqui com a superfície mais clara. Como o dente inferior é o dente que provoca a mordida, né, o contato, geralmente essa fratura está nesse ângulo do incisivo inferior, tornando, nesse caso específico, a região vestibular mais susceptível. Da mesma forma que acontece com o retentor, sem retentor. Então acompanhem comigo os vídeos. Simulando a fratura com retentor. Ela partiu, não terminou a fratura, ela vai acontecendo aos poucos, e depois aí de alguns meses, ele tem o segundo clique, que é a fratura completa. Então é importante que a gente compreenda que as fraturas com retentores, na grande maioria dos casos, elas são em 2 etapas. Primeiro por palatino e depois por vestibular, numa posição mais alta, tratando-se de incisivos superiores
que é uma região que nós buscamos muito essa condição chamada fratura. Quando nós encontramos os casos sem retentores, ele acontece de uma única vez. Na grande maioria dos casos, mais de 90% dos casos, acontece de uma única vez. Então, percebam que um ângulo parecido com o anterior, até porque a força tem o mesmo tipo de área determinante, mas de uma única vez. E então a fratura com retentor ela pode ser incompleta no momento que a gente está analisando. Aqui 3 trabalhos que o Marco, o Pascoal, a Priscila, eles publicaram em revistas importantes, tratando dessa condição. E por sorte o Marco ele está fazendo pós-doutorado aqui com Estrela e a gente tem muito contato sobre esse assunto devido a essa parceria de pesquisas. Uma condição que eu quero relatar para vocês é a questão da associação do filtro Barr para diagnóstico de fratura. Por exemplo, uma condição como essa aqui embaixo, a gente tem uma quantidade enorme de artefatos, temos uma coroa com sombra e contorno enorme que posicionaram tentando colocar uma projeção protética, né, mais exagerada, e um dente como esse sofre, lógico, força num eixo talvez inadequado, mas enfim, existe aqui uma dificuldade de fazer diagnóstico na vestibular desse dente, já que a gente estaria interpretando a área mais provável, né, de fratura. Aqui tem uma pequena linha, mas tem linha aqui nessa posição, tem aqui em cima também. Aí quando a gente faz a aplicação do filtro Barr, a condição já muda de figura, porque nós temos aqui uma área que não aparecia anteriormente e está apresentando aqui para a gente uma imagem mais limpa. Então, usem, né, o filtro Barr como padrão de diagnóstico, isso vai ser muito importante para diagnóstico de fratura, assim como perfurações e muitas outras condições. Muito bem. Uma das condições importantes para avaliação, muitos desses dentes que sofrem fratura são dentes que estão com materiais restaurativos, como tratamento endodôntico, que torna o dente mais frágil. Isso é muito bem, né, divulgado na literatura. E junto com esses cones de obturação endodôntica, nós temos as pastas. E a fratura pode já existir no momento do preparo endodôntico, ou logo depois desse preparo, quando vai ser colocado o retentor. Se por acaso não existir, nós podemos ter uma condição que pode auxiliar o diagnóstico, que é a questão do material na linha de fratura. Presta atenção, por exemplo, no vestibular desse dente. E muitas vezes a gente acha que é só artefatos, porque eu tenho várias imagens claras que estendem do retentor, mas olha só com a aplicação do filtro Barr, o que acontece nessa condição. Vejam comigo que como foi feita a remoção do filtro Barr, como foi utilizado o filtro Barr, nós temos uma imagem, essa imagem aqui que dessa linha, e essa linha que aparece, é a linha de material, assim como aparece na palatina. Isso aqui mostra que existe aqui um material, e isso aqui é um material que está dentro da linha de fratura. Diferente dessa linha que cruza aqui na diagonal, que torna o processo aqui mais claro dentro da própria restauração. Então, isso auxilia no processo de diagnóstico quando existe material na linha de fratura. Nós temos novos filtros que foram desenvolvidos no Evol. Eu trabalhei muito em cima disso nesses últimos meses, nesses 4, 5 meses atrás, até chegar a um ponto muito interessante. E nós tivemos a oportunidade de apresentar lá no Conabro, tivemos a oportunidade de apresentar lá na Filadélfia, no Albert Einstein, e foi muito interessante o encontro, através do Bruno de Azevedo, que é o nosso grande amigo e parceiro lá em Louisville, com o Mohamed Fayad, um dos maiores especialistas do mundo em fraturas verticais. E ele achou extremamente interessante porque nós abrimos casos muito difíceis de serem percebidos e esses filtros auxiliaram muito nesse processo.
E a gente começou aí um intercâmbio através do Bruno com o Mohamed. Ele vai mandar um material aqui para o Brasil para a gente estender essas pesquisas. Um exemplo para mostrar aqui para vocês. Eu tenho essa imagem e já foi aplicado aqui o filtro bar. Nós temos uma suspeita da possibilidade, talvez, de alguma alteração na vestibular desse dente, mas é muito discreto, muito mais do que nos casos anteriores que a gente mostrou. Vamos ver o vídeo desse caso, se por acaso o filtro de diagnóstico de fratura radicular pode nos ajudar. Então, o que eu vou fazer? Estou navegando a imagem, porque aquilo era uma imagem estática, tentando ver aqui em outras posições. Vou navegar ampliando a imagem, ampliando muito a imagem. É tudo muito sutil, o que a gente tem em mãos. Navegando aqui na axial. Muita dificuldade para saber se existe aí fratura ou se é simplesmente linha. Nós temos linhas de artefatos. Até porque eu tenho várias outras linhas na palatina desse dente. E agora eu vou fazer então aqui uma aplicação de um ponto. Vou colocar aqui num pontinho aqui em posição. Será que isso poderia ser uma imagem de fratura ou não? Estou tirando e colocando esse ponto. Tentando avaliar na axial. Tudo muito discreto. Coincide com aquela posição, que é a posição mais provável para fratura. Mas é muito discreto. E talvez a gente não conseguisse afirmar por essas condições. Muito bem. Eu vou criar agora uma fatia. E nessa fatia a gente vai trabalhar aqui com navegação nela. Perceba na imagem em cima como começa a mudar de figura. Em cima é uma imagem de... Essa imagem que a gente tem aqui é uma imagem de fratura. Perceba que ficou muito mais claro. Eu vou trabalhar aqui com outras nuances de espessura. Veja que interessante o processo. Uma imagem com uma dificuldade muito grande de perceber aqui numa posição como essa, muito grande com a percepção aqui axial. E percebo que a gente viu uma imagem bem mais clara aqui em cima. Tudo que nós enxergamos dessa imagem, nós temos cruzado as informações com as imagens da MPR. Vocês vão ver que esses processos são processos bem assim definidos, repetitivos. Logicamente, a gente tem usado isso em imagens que também não têm fraturas. Ele também não vai mostrar a imagem. Nós não estamos tendo falsos positivos nessas condições, que torna o processo muito interessante. Um outro caso. Nesse caso aqui, nós temos uma outra condição, que artefato pesado, eu não estou poupando nada, eu poderia pegar um dente simples com uma quantidade pequena de artefatos, e aqui a gente abre um espaço que é o seguinte, nós temos uma condição que eu tenho uma linha, mas e aí? Será que essa linha pode ser de artefato ou pode ser de fratura? Quando a gente joga um pouquinho para cima, ela afasta do dente. Se fosse artefato, ia afastar, mas ela fica muito discreta. E talvez a gente não conseguisse definir se existe aqui uma imagem, tem aqui uma linha aqui em cima, tem outra aqui embaixo, tem outra linha aqui nessa posição, como tem aqui nesse outro dente, tem linha aqui nesse outro dente, tem um punhado aqui de linhas. E aí? Dando continuidade, então, a esse processo. Vamos pegar essa imagem, estamos navegando nela. Estou definindo aqui um pontinho no centro, está vendo onde que ela replica? Ela replica bem do lado aqui do retentor, a gente sabe que é uma área possível, não desse retentor palatino, mas com a área possível do retentor aqui vestibular. Aqui ela cria uma pequena curva que talvez nos indique a possibilidade de ser uma fratura, mas tudo muito discreto. Quando a gente faz aquele trabalho para poder fazer uma avaliação usando filtros para diagnóstico de fratura, perceba que eu tenho algo um pouco diferente. O que eu tenho um pouco diferente em termos de solução? Olha aqui a imagem em cima, uma imagem mais clara. Por
que nós fazemos? Nós estamos acompanhando toda a imagem que seria possivelmente fratura, para ver se ela repete lá na imagem 3D com e sem a guia. E por fim, eu vou, nesse tema aqui, fratura, eu vou abrir para vocês 2 casos que estão aqui no Evo, para complementar essa condição. Você está vendo a tela do Evo, Ney? Eu vou compartilhar ela aqui. Ok. Ok. Então, isso aqui não está gravado, isso aqui é ao vivo. Uma mesma condição. Eu estou com uma imagem aqui que existe uma osteólise na lateral dessa raiz. E leva a suspeita de fratura. Outro caso. Está aberto. Dando mesmo, né? Teria compartilhado. Ok, eu vou mostrar um, depois eu mostro o outro. Ok. Então, gente, o que nós temos aqui nessa imagem? A gente tem uma imagem, de novo, temos muitas linhas. Aqui existe uma imagem de linha nessa posição, existe outra imagem de linha aqui nessa posição. Quando a gente navega na imagem, a gente tem outras linhas e nós ainda ficamos com dúvidas, mas acaba sendo sugestivo aqui de possibilidade de fratura nesse ponto. Eu vou tirar aqui na imagem. Vamos chegar no 2D, vamos tirar aqui o ponto, ampliar um pouco mais. Tudo muito difícil. Tem várias linhas. E aí? Vou apertar o botão direito, pedir para visualizar uma fatia 3D. Vou entrar aqui no 3D e vou pedir aqui uma imagem para esse fim específico. E agora a gente vai navegar na imagem. Percebam na vestibular desse dente a replicação do que a gente enxerga aqui no 2D, que diferença, né? E, logicamente, tudo que a gente vai ter aqui no 3D, a gente vai checar na MPR se nós encontramos essas imagens. Então, são processos bem interessantes. Uma fratura mais alta, com aquele ângulo vestibular, perde ápice retentor, ainda não no ápice retentor. Veja essa imagem aqui. E aqui a navegação da imagem. Vamos ver se ela replica no 3D. Olha só o posicionamento dela. Coincidindo aqui com a imagem axial. Também é discreto, mais presente e acaba nos auxiliando muito atualmente nesse processo. Isso existe aí no refinamento que nós estamos fazendo, junto aqui com Estrela, com o Marco, e depois de algumas avaliações finais que estão sendo feitas, nós vamos, né, fazer a disponibilização desses filtros por categorias específicas. E para finalizar, agora nem indo mais para o ponto de fratura, eu queria mostrar 2 coisas para vocês. Aliás, uma sim tem ligação, mas é mais uma comparação que muitas pessoas têm dúvidas. É o diagnóstico entre canal acessório e fratura. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou compartilhar de novo aqui a minha tela do PowerPoint. Estão vendo aí? Mandei canal lateral, está atualizando, ok? Então vamos lá. O que acontece com essa imagem?
Percebo que eu tenho uma linha aqui embaixo, uma linha muito expressiva, é uma linha de fratura. Esse formato dela é como se fosse um zigue-zague, é um formato importante, porque isso colabora para mostrar que a fratura, o retentor, desculpe, o artefato, geralmente, ele não tem esse tipo de formato. Além disso, eu tenho uma abertura muito maior num ponto e menor em outro. Só que aqui eu tenho uma outra linha, aqui em cima, nesse sentido. Como tem aqui também. Só que percebo, especificamente nessa imagem que eu tenho uma linha. Tem uma linha, 2 cortes com uma linha. E o terceiro corte com um ponto. Isso significa que nós estamos com uma condição que não é de fratura, mas sim do canal acessório. Olha a imagem dele no 3D, indexado aqui no 3D do canal acessório. Então, repetindo. Linha no corte, linha no segundo corte. E o terceiro corte com um ponto. Percebo que as linhas estão com ajuste de paralaxe, ou seja, horizontais e verticais em relação à área de interesse. Quando a gente faz esse ajuste de paralaxe, que eu deixo as linhas numa posição vertical e outra linha em posição horizontal em relação à área de interesse, eu estou fazendo ajuste chamado de paralaxe. E nesse caso, 2 linhas em 2 cortes, um corte com a linha e o terceiro sempre com um ponto. Logicamente, a gente pode checar isso na imagem 3D. Então, isso fecha diagnóstico, o ponto no corte, fecha diagnóstico de canal acessório. O mesmo paciente, o mesmo dente, vocês vão ver diferente um pouco para frente. O que é a diferença nesse outro caso? Agora eu passei no mesmo dente por uma posição de fratura. Aquela imagem em zigue-zague que a gente conversou anteriormente, coloquei o cursor em cima dela. Percebo, ajuste paralaxe, perpendicular e horizontal à área de interesse, linha e um corte, linha e outro corte, e o terceiro não tem um ponto, ele tem uma superfície. Por que ele tem uma superfície? Porque ele está cortando, essa imagem aqui é um corte no sentido mesodistal. E o que tem no mesodistal? Um espaço, esse espaço que está aqui. Então, esse espaço que está sendo projetado, que a gente chama de uma área inespecífica, discretamente hipodensa, porque ele pode estar um pouco inclinado, então isso mostra para a gente que nós estamos numa área de uma fratura. E o corte, a imagem 3D lá em cima está mostrando isso. Então, não tem ponto no corte, ele tem uma superfície. Muito bem. Aqui um vídeo mostrando isso para a gente. Percebam que eu estou nos pontos. Já numa outra altura, percebam que aqui eu estou com uma superfície, linha e uma superfície moderadamente hipodensa. Então, toda altura que eu vou replicar ele ou tentar fazer isso, nós vamos encontrar essa imagem. Do outro lado, percebam lá na região no 3D. Estou fazendo ajuste paralaxe. Olhando do outro lado agora, linha no corte, linha no outro corte e outra superfície hipodensa. Então aí a gente fecha o diagnóstico diferencial entre canal acessório e fratura. Lembrando que o canal acessório sempre vai ter um ponto no corte. Uma outra questão, por fim, que eu queria ressaltar aqui com vocês, já que a gente abordou a questão do diagnóstico diferencial de canal acessório, muitas vezes nós estamos numa posição que a abertura do forame pode até parecer um canal acessório, mas pode ser um forame numa posição distante do ápice. E, além disso, pode ser confundido com reabsorção radicular. Então, presencie comigo esse caso. Olha a posição desse forame. Incomum, mas a gente poderia, talvez, pensar que pudesse ter uma reabsorção radicular nesse ponto. Olha como o 3D facilita nesse caso, que a gente enxerga que essa superfície, mesmo com uma depressão, ela é uma superfície, mesmo com a depressão, ela tem a característica convexa. Nas bordas, que seria, né, uma área, né, não seria característica uma área de absorção. Percebam de novo as imagens que eu tenho, e agora eu vou passar um vídeo para poder mostrar isso aqui para vocês. Então eu vou colocar
a imagem caminhando aqui pelo canal desse dente, a gente acompanha sempre o canal, eu vejo que ele muda de posição para lateral. Vou repetir isso aqui para vocês, olha só. A gente acompanha o canal e ele gradativamente vai ganhar lateral. Então esse aqui é o forame apical, que pode muitas vezes estar bem distante do ápice. E essa superfície que existe aqui, ela não é uma superfície de reabsorção, porque mesmo sendo depressão, ela tem essas características de convexidade, além de ter o espaço periodontal, nesse caso aqui, normal. Então, era simplesmente uma variação anatômica. E essas variações anatômicas, elas podem ocorrer. Muito bem. Um pouquinho para frente. Aí a gente vai mostrar aqui na imagem 3D justamente aquele ponto que está ali, o canalzinho lateral. Desculpe, o forame na posição lateral. Abertura lateral do forame apical. E uma coisa importante, vou mostrar aqui para vocês sobre... Aliás, antes disso, deixa eu mostrar uma outra coisa que estava gravada, que é importante para a radiologia. Desculpe, eu não tinha visto isso. Isso aqui é uma reabsorção cervical invasiva, ninguém tem dúvida disso. Mas eu quero alertar vocês de uma condição bem interessante, que muitas vezes pode passar batido. E quando a gente está analisando um caso, essa condição chama muita atenção. Então, quando a gente presta atenção nessa imagem, a gente vê que essa reabsorção aqui muito bem definida. E o que nós temos aqui nesse caso? O acompanhamento dela, mas eu queria que vocês desligassem um pouco dessa imagem, desse dente aqui, do dente 11. Vamos prestar atenção em outras imagens. Então, presta atenção comigo. A quantidade de áreas com reabsorções cervicais invasivas. Aqui tem também, aqui tem também. Nessa imagem aqui também tem. Nessa imagem tem. Isso aqui tem vários. Aqui tem um pouco também. Então, são muitas outras regiões que nós encontramos que muitas vezes o radiologista não presta muito atenção, porque teve uma área que chama muita atenção. Olha só, aqui também. Isso tem que ser relatado, porque esses casos de reabsorções cervicais invasivas, elas são altamente associadas a trauma, e esse trauma pode ser um trauma forte, pancada, ou pode ser, por exemplo, uma mordida forte, repetitiva, nos casos de bruxismo. E nós sabemos que o diagnóstico precoce pode tornar o resultado muito interessante. Então, naveguem, especialmente aqui nos cortes axiais, para fazer essa avaliação. Eles vão ajudar muito e, logicamente, depois nós vamos pegar outros cortes para poder associar nessas avaliações, como a gente está mostrando aqui embaixo. Mas é importante a gente catalogar todas essas condições. Ok. E aí sim, vocês devem estar ansiosos, né, para poder estender aí com a parte do realístico, do 3D realístico. Tenho visto trabalhos muito bonitos que muitos de vocês têm feito e realço que nós estamos aí num processo de construção de filtros novos, com fundos novos, por exemplo, fundo preto, com iluminações bem interessantes, a quebra de brilho, para que a gente possa ter o controle, se a gente quer um brilho mais acentuado, se a gente quer mais textura, ou sem textura nenhuma. Então, eu, o Ronê, a gente tem trabalhado muito nisso, e acredito que nesses meses para frente, nós vamos conseguir fazer atualizações significativas para vocês, e podemos, inclusive, discutir isso em um webinário. Vocês atualizam, a gente mostra o uso desses 3Ds realísticos nas atualizações, para que vocês possam aproveitar essa ferramenta que é maravilhosa.
Alguns já viram, até porque a gente discutiu alguma dessas coisas em webinário, outros não. Isso aqui é um caso, por exemplo, do 3D ainda do convencional, que já era bom, dentro com o canal supernumerário, mas o que a gente está conseguindo no realístico é algo muito, muito interessante. Tudo de pacientes. Eu criei um tipo bem interessante, é uma imagem com uma demonstração que mostra muito bem essa aparência de dente, com o formato de dente. Vou mostrar alguns aqui para vocês. E a gente está adequando essa questão da textura. Então, hoje, por exemplo, a gente já tem variantes desses que vocês estão vendo aqui do lado direito, com aparência mais, com a textura mais firme, né? Não tão brilhante quanto a gente está encontrando nessa imagem. Então, e mostrando aqui com variantes que vocês possam escolher esses tipos de condições. Então, pessoal, muito obrigado aqui pela interação que nós tivemos. E o Ronei vai abrir o canal aí para que a gente possa interagir, se alguém tiver aí com alguma dúvida. Pode fechar, né? Bom, pessoal, estamos finalizando. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser questionar alguma coisa sobre o que foi apresentado, por favor, nós estamos à disposição. Ou pergunta aqui no chat, a gente responde. Caso contrário, eu vou dar o webinário como encerrado. Acredito que nos próximos dias nós vamos preparar outros webinários. Vou aproveitar o tempo do Mike para a gente discutir vários outros temas e principalmente os novos filtros que ele está criando. Isso vai ser bem interessante, porque nós vamos desenvolver esses filtros em conjunto com vocês. E também para nós é bem interessante, porque vocês acabam testando em vários outros equipamentos, e são equipamentos que nós não temos, às vezes, acesso, né? Então, meu muito obrigado neste jornalístico. Tá. A pergunta do Dr. Felício é se nós utilizamos o fundo branco ou fundo preto. Na verdade, Felício, quando nós estamos fazendo os filtros, nós conseguimos determinar se o fundo é preto ou, na verdade, a gente coloca o fundo que nós quisermos. E eu sei da demanda de fundo preto e, por isso, assim que o Mike terminar a composição dos filtros que ele está fazendo, eu vou fazer os mesmos filtros com fundo preto, tá? É que tem um controle de luz, uma parte de controle de iluminação, que ela é um tanto que avançado. O Mike domina muito bem isso, mas eu entro aí mais para ajudar ele com a demanda que ele tem, que não é pequena de atividade, né? Então, se eu puder fazer de filtros com background preto, eu farei. Não sei se isso responde a tua pergunta, Felício. Ótimo. Vamos fazer vários outros filtros de iluminação com fundo preto. Se alguém tiver mais alguma pergunta, por favor. Então vamos lá, pessoal, vamos finalizar. Mike, muito obrigado. É sempre incrível estar contigo, compartilhar essas informações contigo, né? Obrigado por todos vocês que participaram aqui. Dr. Vinícius Dutra, ficar dirigindo e olhando no telefone, aí nos Estados Unidos, principalmente, é problema, hein? É problema. O áudio está desligado. Toma cuidado aí, viu? Pessoal, obrigado. Grande abraço a todos vocês. Obrigado. Abraço.